Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia, né? Aqui com o Senhor, com a palavra, né? Nós vamos hoje começar o quarto dia, né? Dessa primeira semana. Já viram como passa rápido, né? Nós já estamos no quarto dia dessa semana, dia 4 de janeiro, uma quinta-feira, né? Quinta-feira dessa semana. E nós já vamos entrar no livro de Jó. Comentei um pouquinho ontem com vocês que Jó provavelmente foi o primeiro livro escrito, né, da Bíblia Sagrada, a história de Jó, a história desse homem. E por isso que a cronologia da leitura já entra com o livro de Jó nesse momento, já na primeira semana. Talvez a gente deveria começar já com o livro de Jó, né, a leitura. Mas por que não começa com o livro de Jó? Para que a gente possa ver lá em Gênesis o início de todas as coisas, de como Deus criou a terra. Aí vem a questão realmente do dilúvio, da destruição de toda a humanidade, o início da nova humanidade com os 3 filhos de Noé. E então um dos netos, né, de Noé é justamente um homem que viveu na cidade de Uz, né, que fundou a cidade de Uz, que tem o nome de Uz, né, o neto de Noé. Neto de Noé, peraí, gente, me confundi aqui agora, não sei se é neto ou bisneto, peraí, deixa eu só olhar aqui para não falar besteira para vocês. Eu comentei ontem, a gente lendo a genealogia, né, eu comentei ontem com vocês, quer ver? Vou pegar aqui. Gênesis, capítulo 10, versículo 21, né? Quer ver? 21. 23, Gênesis 10, 23. Estes foram os filhos de Arã. Arã foi um dos filhos de Sem, né? Então, Sem é filho de Noé, Arã é neto de Noé e Uz, então um dos filhos de Arã é bisneto de Noé. Então esse homem chamado Uz, ele funda uma cidade com o mesmo nome dele, porque esse era um costume daquela época, como é até hoje, muitas vezes, né, dado o nome de uma rua, de uma praça, de uma cidade, homenageando alguém que fundou ou que foi um dos primeiros moradores ali. E a terra de Uz, então, é a terra onde vivia Jó. Então Jó é um contemporâneo, né? Viveu na mesma época dos filhos de Noé, né? Ou ele é contemporâneo a Abraão para alguns estudiosos. Ele é da mesma época de Abraão. Abraão vivia em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, e Jó vivia nessa cidade de Uz, que a gente não sabe exatamente a sua localização exata, né? Existem alguns mapas que mostram, mas com exatidão a gente não tem aqui para falar. Mas a gente sabe que eles são da mesma época, eles viveram na mesma época, e por isso que a gente vai ler, então, o livro de Jó nesse momento, vendo a vida e o testemunho desse homem que temia a Deus, né? Vamos ver como é que isso se desenvolve, tá bom? Então, livro de Jó, capítulo 1, versículo 1. Gente, esse ano eu não estou fazendo a oração aqui no início da leitura, porque o meu tempo de devocional e de oração está sendo feito antes, tá? Então, eu já quero entrar direto na leitura para que a gente ganhe tempo aqui no vídeo, para que eu não ocupe o vídeo de vocês aqui com a oração, e aí vocês podem estar fazendo também ou antes ou depois o momento de oração de vocês, tá bom? O ideal é que seja antes, para que você realmente já entregue esse momento para o Senhor. A hora que você vai para a palavra, você já está com o coração cheio de gratidão, de louvor a Deus, porque você já passou um tempo com o Senhor através da oração, tá bom? Então, Jó, capítulo 1, nós vamos ler capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, tá bom? Nós vamos ler os 5 primeiros capítulos de Jó hoje com a nossa leitura. Jó, capítulo 1, versículo 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes,
Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Então, só para a gente já aproveitar antes de começar a primeira provação, né, de Jó. Então, o texto do versículo 1 até o versículo 5 fala justamente essa introdução sobre esse homem, falando quem era Jó. Então, fala da terra que ele vivia, né, da região, que é a terra de Uz. Então a gente já sabe de onde Jó era, de que região ele era, né? Fala que ele era o homem mais rico do Oriente, então essa terra ficava lá no Oriente Médio, né, naquela região ali, onde a gente tem as histórias bíblicas. Então nós estamos falando de uma região onde provavelmente todos os semitas, né, todos os filhos de Sem, eles foram se colocando em moradias, criando, né, suas vilas, suas aldeias, suas cidades. E Uz, então, como bisneto de Noé, também fica ali naquela região. E Jó, então, é um dos filhos de Noé, né? Da descendência de Noé. E ele é um semita, então, provavelmente, né? Um dos descendentes de Sem, o primeiro filho de Noé. E ele tem, então, ele é um homem íntegro, a palavra fala, né? Justo, temia Deus. Então, as histórias de Noé, desse bisavô, provavelmente, desse tataravô, chega até Jó. Jó conhece então a história do dilúvio, Jó conhece a história desse Deus que criou os céus e a terra. Jó ouvia falar, né, das histórias desse Deus, isso que a gente vai ver nos textos inclusive, mas ele temia Deus, ele amava Deus, ele oferecia holocaustos, ele oferecia sacrifícios, ele fazia seus filhos se purificarem. Gente, são tantas informações só nesses primeiros versículos para a gente analisar e perceber o quanto Jó era um homem que já tinha princípios que a gente vai ver só lá na frente com o tabernáculo de Moisés, mas a gente vê que eles já tinham práticas que remetem justamente às leis, ao que Deus vai determinar depois a partir de Moisés para o povo de Israel. Mas esses homens, esses principais homens da história, eles já tinham princípios que o próprio Deus talvez os ensinava. De pai para filho, isso tudo era passado com muita intensidade, com muita intencionalidade. Esse é o principal. A intenção de Deus era fazer com que os filhos de Noé ensinassem os filhos dos seus filhos, os filhos dos seus filhos, a temerem a Deus, a fazerem o que era reto diante de Deus. E era isso que Jó fazia com a sua família, com os seus filhos, com os 10 filhos que ele tinha, 7 homens e 3 mulheres. Ele falava desse Deus todo-poderoso, e mesmo que os seus filhos não tinham o mesmo temor que ele tinha, ele fazia a parte dele para com os seus filhos. Ele sacrificava em favor dos filhos, ele orava em favor dos filhos, ele entregava os filhos diante do Senhor sempre. Isso é o papel de todo pai, de toda mãe, né? Interceder pelos seus filhos, para que o Senhor os alcance todos os dias e eles não sejam entregues ao maligno. Vamos continuar então? Só esses primeiros 5 versículos aqui a gente tinha aí um bom estudo para fazer dentro desse texto. A partir do versículo 6 diz assim: certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. E o Senhor disse a Satanás: de onde você veio? E Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. E o Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto,
quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram à espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. E eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram à espada os empregados e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para contar a você. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra e em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Então a gente tem esse primeiro capítulo, né, a partir do versículo 6 aqui, falando dessa imensa tragédia que se abate sobre a vida de Jó, justamente por um bom testemunho que ele dá diante de Deus. Então, talvez a maior lição que a gente aprenda com a história de Jó, com esse início da história de Jó, é: nem sempre aquele que faz tudo certo está livre de passar por algumas tribulações, por algumas dificuldades ou por grandes dificuldades, porque aqui no caso de Jó foram grandes, porque nós temos um adversário que está constantemente tentando nos tirar o foco da nossa fé, tirar o foco do nosso temor a Deus. O maior anseio, né, de Satanás é nos fazer negar a nossa fé, negar a crença que nós temos no Deus Todo-Poderoso, negar a fé que nós temos em Deus. Então ele vai criar todas as situações possíveis e impossíveis para tentar nos tirar desse foco. Então isso fala de que até os cristãos, até aqueles que temem a Deus, até os filhos de Deus, eles têm problemas aqui nessa terra, até que Deus venha e destrua todos os seus inimigos. Então, enquanto nós estivermos nessa era, nesse tempo de homens caídos, né, de homens que pecam, da influência maligna do nosso adversário, nós teremos problemas, e isso não é um indício de não ter Deus, é o contrário. Muitas vezes as situações adversas, elas justamente vão vir porque nós temos Deus, porque nós estamos com o Senhor, porque nós temos buscado a presença de Deus, e isso vai fazer com que a gente tenha adversários mais próximos de nós, né? Isso nós estamos falando do reino espiritual principalmente, tá? O reino natural, o reino físico, ele se move também, mas muito mais forte, de maneira muito mais ativa, o reino espiritual. Por isso nós precisamos ser homens e mulheres que busquem, né, o discernimento espiritual das coisas, para nós sabermos quando é Deus e quando é o diabo fazendo algo nas nossas vidas ou na vida das pessoas que nós amamos, que estão perto de nós. Capítulo 2. Num outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. E o Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? E Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. E o Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. E ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal?
em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Quando 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram cada um da sua região, combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando viram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou o seu manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois os 3 se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Então, capítulo 2, nós temos aqui essa segunda, a provação que a palavra fala de Jó, que é justamente Satanás falando sobre a sua saúde, sobre a sua vida, sobre a sua integridade pessoal. Porque Satanás dizia, você tocou naquilo que é de fora, nos filhos, nos bens, mas agora eu quero ver você tocar na vida dele e ele não te amaldiçoar. E o Senhor conhecendo o coração de Jó, porque, gente, Deus conhece os nossos corações, Deus conhece a nossa intenção, Deus conhece os nossos pensamentos. Se engana aquele que acha que Deus não sabe qual atitude você vai ter diante de uma provação, diante de uma situação. E Satanás, ele é totalmente irracional em alguns aspectos, na minha opinião, porque ele faz a tentação esquecendo que nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus. Então, Deus conhece o nosso interior e sabe o quanto nós temos resistência a algumas coisas, Graças a Deus por isso. E o texto continua o finalzinho falando sobre os 3 amigos de Jó, que vêm se solidarizar com ele e estar por perto durante algum tempo, e esses amigos vão ser agora o início, de uma grande conversa, de um grande discurso, de um grande diálogo que vai começar a acontecer a partir desse momento com esses amigos sentados junto com Jó ali, próximo dele. Capítulo 3. Depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo: pereça o dia do meu nascimento e a noite em que se disse, nasceu um menino. Transforme-se aquele dia em trevas e Deus, lá do alto, não se importe com ele. Não resplandeça a luz sobre ele. Chamem-no de volta às trevas e à mais densa escuridão. Coloque-se uma nuvem sobre ele e o negrume aterrorize a sua luz. Apoderem-se daquela noite, densas trevas, não seja ela incluída entre os dias do ano, nem faça parte de nenhum dos meses. Seja aquela noite estéril, e nela não se ouçam brados de alegria. Amaldiçoem aquele dia os que amaldiçoam os dias, e são capazes de atiçar o Leviatã. Fiquem escuras as suas estrelas matutinas, espere ele em vão pela luz do sol, e não veja os primeiros raios da alvorada, pois não fechou as portas do ventre materno, para evitar que eu contemplasse males. Por que não morri ao nascer e não pereci quando saí do ventre? Porque houve joelhos para me receberem e seios para me amamentarem? Agora eu bem poderia estar deitado em paz e achar repouso, junto aos reis e conselheiros da terra que construíram para si lugares que agora jazem em ruínas, com governantes que possuíam ouro, que enchiam suas casas de prata. Por que não me sepultaram como criança abortada, como um bebê que nunca viu a luz do dia? Ali os ímpios já não se agitam e ali os cansados permanecem em repouso. Os prisioneiros também desfrutam sossego, já não ouvem mais os gritos do feitor de escravos. Os simples e os poderosos ali estão, e o escravo está livre do seu senhor. Por que se dá luz aos infelizes e a vida aos de alma amargurada, aos que anseiam pela morte e esta não vem e procuram mais do que a um tesouro escuro, aos que se enchem de alegria e exultam quando vão para a sepultura? Por que se dá vida àquele cujo caminho é oculto e a quem Deus fechou as saídas? Pois me vêm suspiros em vez de comida, meus gemidos transbordam como água. O que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. O capítulo de Deus é um grande discurso, um grande lamento, um grande lamento mesmo, essa é a palavra, a lamentação de Jó, o discurso de Jó diante dos seus amigos, diante dessa circunstância que se abateu sobre ele, e nesse momento ele abre a sua boca
e fala amaldiçoando o dia que ele nasceu. Então ele acredita que se ele não houvesse nascido, ou se ele houvesse morrido no seu próprio nascimento, ele seria um homem mais feliz. Gente, diante de uma dor, diante de uma circunstância totalmente adversa, de muita dor, de muita angústia, nós somos seres irracionais. Nós somos pessoas que não conseguem raciocinar com clareza, né? A dor, a angústia, o sofrimento, ela cega o nosso bom senso. E é por isso que nós precisamos, nesses momentos, nos aquietar mesmo. Ao invés de inquietação, que é a última palavra desse capítulo, nós precisamos nos aquietar diante do Deus que é o Todo-Poderoso e que pode fazer qualquer coisa para mudar as nossas circunstâncias. Mas nós temos a tendência de nos lançarmos em inquietação, em querer saber por que, como, quando e o que está acontecendo. E muitas vezes nós não vamos encontrar respostas naturais para as nossas circunstâncias, porque elas são muitas vezes espirituais. Capítulo 4. Então respondeu Elifaz de Temã: se alguém se aventurar a dizer a você uma palavra, isso tirará a sua paciência? Mas quem pode refrear as palavras? Pense bem. Você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas. Suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu joelhos vacilantes. Mas agora que se vê em dificuldade, você desanima. Quando você é atingido, fica prostrado. Sua vida piedosa não inspira confiança a você? E o seu procedimento irrepreensível não dá a você esperança? Reflita agora, qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde os íntegros sofreram destruição? Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia maldade, isso também colherá. Pelo sopro de Deus são destruídos, pelo vento de sua ira eles perecem. Os leões podem rugir e rosnar, mas até os dentes dos leões fortes se quebram. O leão morre por falta de presa e os filhotes da leoa se dispersam. Disseram-me uma palavra em segredo, da qual os meus ouvidos captaram um murmúrio. Em meio a sonhos perturbadores da noite, quando caí no sono sobre os homens, temor e tremor se apoderaram de mim e fizeram estremecer todos os meus ossos. Um espírito roçou meu rosto e os pelos do meu corpo se arrepiaram. Ele parou, mas não pude identificá-lo. Um vulto se pôs diante dos meus olhos e ouvi uma voz suave que dizia: poderá algum mortal ser mais justo que Deus? Poderá algum homem ser mais puro que o seu Criador? Se Deus não confia em seus servos, se vê erro em seus anjos e os acusa, quanto mais nos que moram em casas de barro, cujos alicerces estão no pó. São mais facilmente esmagados que uma traça. Entre o alvorecer e o crepúsculo são despedaçados. Perecem para sempre, sem ao menos serem notados. Não é certo que as cordas de suas tendas são arrancadas e eles morrem sem sabedoria? Então, capítulo 4, nós temos uma fala, e eu acho que até vai continuar no capítulo 5, desse primeiro amigo, né, que é da cidade de Temã. Ele começa a fazer também um discurso, uma fala, né, uma reflexão. Ele diz que ele está refletindo sobre aquilo que está vendo na vida de Jó, né? Mas ele começa encorajando Jó a olhar para os seus feitos até aquele momento. Jó tinha sido um homem que tinha aconselhado, que tinha sido um homem temente a Deus, que tinha ajudado muitas pessoas. Então havia um legado deixado já até aquele momento por Jó. Ele não era qualquer pessoa, ele era um homem que temia a Deus, era justo, íntegro. O texto começa lá no capítulo 1 falando sobre isso. Igual Noé, homem justo, íntegro, né, que temia a Deus. Então, começa a se perguntar por quê, né, para Jó avaliar essas questões, para ver se não há esperança dentro de si. E nós vamos ver que esses três amigos, eles vão falar para Jó realmente olhar para dentro de si e ver se não há algum caminho mal que precise então ser reparado, para que todo mal então vá embora, para que ele consiga vencer essa situação. Capítulo 5 continua e é o nosso último texto de hoje com a fala de Elifaz, né?
É isso mesmo. Elifaz continua dizendo: clame se quiser, mas quem o ouvirá? Para qual dos seres celestes você se voltará? O ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Eu mesmo já vi um insensato lançar raízes, mas de repente a sua casa foi amaldiçoada. Seus filhos longe estão de desfrutar segurança, maltratados nos tribunais, não há quem os defenda. Os famintos devoram a sua colheita, tirando-a até do meio dos espinhos, e os sedentos sugam a sua riqueza. Pois o sofrimento não brota do pó, e as dificuldades não nascem do chão. No entanto, o homem nasce para as dificuldades, tão certamente como as fagulhas voam para cima. Mas se fosse comigo, eu apelaria para Deus, apresentaria a Ele a minha causa. Ele realiza maravilhas insondáveis, milagres que não se pode contar. Derrama chuva sobre a terra e envia água sobre os campos. Os humildes Ele exalta e traz os que pranteiam a um lugar de segurança. Ele frustra os planos dos astutos para que fracassem as mãos deles. Apanha os sábios na astúcia deles, e as maquinações dos astutos são malogradas por sua precipitação. As trevas vêm sobre eles em pleno dia. Ao meio-dia, eles tateiam como se fosse noite. Ele salva o oprimido da espada que trazem na boca, salva-o das garras dos poderosos. Por isso os pobres têm esperança e a injustiça cala a própria boca. Como é feliz o homem a quem Deus corrige, portanto não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas trata do ferido, ele machuca, mas suas mãos também curam. De 6 desgraças ele o livrará, em 7 delas você não sofrerá. Na fome ele o livrará da morte, e na guerra o livrará do golpe da espada. Você será protegido do açoite da língua, e não precisará ter medo quando a destruição chegar. Você rirá da destruição e da fome, e não precisará temer as feras da terra, pois fará aliança com as pedras do campo, e os animais selvagens estarão em paz com você. Você saberá que a sua tenda é segura, contará os bens da sua morada, e de nada achará falta. Você saberá que os seus filhos serão muitos, e que os seus descendentes serão como a relva da terra. Você irá para a sepultura em pleno vigor, como um feixe recolhido no devido tempo. Verificamos isso e vimos que é verdade. Portanto, ouça e aplique isso à sua vida. Então, capítulo 5 termina com esse amigo chamado Elifaz, fazendo essa grande reflexão com Jó. E ele fala de restauração, ele fala de tempos de paz, ele fala de aquele que teme o Senhor não temerá a destruição. E eu acredito que Elifaz está falando também de um tempo do tempo do fim, né? Do tempo em que a restauração de todas as coisas então será eterna, não será algo temporário, né? Ele fala sobre as 6 desgraças, ele os livrará, e em 7 delas você não sofrerá. Eu olho para esse versículo 19 e eu vejo as 7 pragas, né? Que nós temos lá no Apocalipse, as taças da ira de Deus, a maneira como Deus trará a destruição para os ímpios, né, para os injustos. Para mim, Elifaz está falando também, lógico, de forma muito escatológica, sem perceber, inspirado pelo Espírito Santo, para nos deixar registrado aqui de que, independente das circunstâncias dessa vida, nós precisamos ter a nossa esperança na eternidade, na restauração de todas as coisas, na ressurreição dos mortos. Independente de como nós vivamos e morramos nesta terra, Deus tem algo poderoso para nós naquele dia, na volta de Jesus, quando Ele então vai restaurar todas as coisas. Toda a Bíblia, gente, ela converge, ela vai de encontro a Jesus e a restauração dessa terra que está caída, né, por conta do pecado. Então a gente precisa olhar para a palavra de Deus com um olhar bem clínico, olhando para os textos como alguém que está realmente profetizando para nós coisas não simplesmente para aquele momento, mas muito mais para uma eternidade que está por vir.
Eu creio nisso, que você possa então aproveitar esse tempo aí do teu dia, do teu devocional, da tua leitura, meditar nessa palavra de Jó. O livro de Jó vai ser assim um grande discurso para nós, onde nós vamos ver grandes palavras sendo ministradas por Jó, pelos seus amigos e no final pelo próprio Deus a respeito dessa grandeza, do poder dele sobre as nossas vidas. E nós cremos que o livro de Jó é um grande testemunho de vida independente das circunstâncias. Nós temos um Deus que vela e zela por nós, de onde Ele está para a eternidade. Amém, queridos? Deus abençoe, ótima quinta-feira aí para vocês, né? E amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar nossa leitura dentro do livro de Jó em mais alguns capítulos, tá bom? Deus abençoe, ótimo dia aí para vocês e até amanhã.